Oi pessoal, eu sou Juliana, eu sou apaixonada por Bullet Journal. Esse aqui é o meu Bullet Journal de 2019. Mas infelizmente eu não conhecia o Bullet Journal enquanto eu estava estudando, nem no ensino médio, nem na faculdade. Então acaba que eu nunca tive o prazer de fazer um Bullet Journal de estudos. E como agora é fevereiro as aulas retornam, e eu queria também, testar como é que seria um Bullet Journal para mim, eu fiz um exemplo, de como que eu me organizaria usando o Bullet Journal. Não no Bullet Journal de 2019, porque é algo que eu não vou utilizar dentro da minha realidade. E para isso eu usei esse caderno aqui, que é o que eu usei em 2017, ele sobrou bastante página. Ele é pautado, então eu achei que seria uma boa, fazer um teste por aqui. Tanto para exercitar, para mim, para saber como que eu faria, e também para dar como ideia para vocês, se vocês quiserem criar um bullet journal de estudo para vocês. Para fazer o layout dessas páginas, eu usei como inspiração as agendas que eu tinha na época, o que eu me lembro de como que eu me organizava. E para começar, eu fiz uma abertura bem simples, com o nome do curso que eu fiz, que foi Administração, o semestre 2019.1. Tudo é só exemplo, tá? E aqui embaixo eu coloquei meu nome e coloquei alguns dados que são importantes a gente ter, O número da matrícula, porque a gente sempre precisa. A sala, às vezes a gente faz as aulas em mais de uma sala, então é bom a gente ter o registro, de todas elas. E aqui eu usei como exemplo, a fase, que eu estaria oitava fase. Aqui ao lado eu separei para colocar as informações dos professores, então era algo que eu sempre anotava. Era o nome da matéria, o nome do professor e o e-mail de contato para ele, porque qualquer coisa que a gente precisasse conversar com ele, a gente usava o e-mail ou algum trabalho que precisasse enviar, era por ali. Então eu acho legal a gente concentrar essas informações, então colocar todas as matérias do semestre ali juntas, com o nome dos professores, o e-mail, um controlezinho de faltas, que é sempre importante a gente saber. E as notas que você for tirando ao longo do semestre para você já ter uma noção de como que está o seu desempenho. Aqui você também poderia acrescentar mais um item que seria a forma de avaliação do professor. Tem professores que fazem 2 trabalhos, uma prova, não fazem prova, ou então, escolhem como nota máxima em vez de 10, nota 5. Então, cada professor tem uma peculiaridade e você poderia colocar essa informação adicional aqui também. Porque daí você já sabe que tudo que você precisa saber referente, àquela aula, estão aqui, os dados de contato, enfim, as informações mais importantes. Eu sou uma pessoa mais minimalista, então eu acho que eu não decoraria muita coisa. Até porque eu acho que o bullet journal para estudos tem que ser algo prático, Então eu não colocaria muita firula, só colocaria algumas cores para ele não ficar tão preto e branco, Mas a primeira ideia seria isso, eu começaria com essas informações. Virando aqui a página, eu fiz uma grade de horários. Eu usei em todo o semestre essa grade. Geralmente eu fazia em Excel, imprimia e colava no meu caderno ou na minha agenda que eu estivesse utilizando. Aqui eu fiz à mão mesmo, em uma folha à parte, branca normal, A4 normal. E coloquei aqui, colei. Só porque o bujo aqui, ele tem linhas, então atrapalharia para fazer. Mas você poderia fazer direto se o seu fosse pontilhado ou se não tivesse linhas, A ideia desse quadro aqui é que você consiga visualizar o seu dia todo, e toda a sua semana. Então, quais são as atividades que você tem, que aulas você tem para levar o material da aula do dia, Para saber também os períodos que você tem livre para poder estudar. Então, aqui nesse exemplo, das 8 horas em diante eu estaria livre para poder estudar. Ou dependendo de algum semestre que você esteja, você acaba tendo algumas janelas, entre uma aula e outra, então você também pode estudar. Ou você pode colocar aqui, como eu fiz, um horário de trabalho. Então assim você consegue ver, além do que acontece no seu dia, mas também o tempo que você tem livre, tempo que você tem de deslocamento, intervalos, horário de almoço, enfim, para você poder se organizar com como você vai estudar, o que você vai ler, enfim. Acho esse quadro muito importante e ele é muito simples de ser feito. Aqui ao lado eu fiz um calendário, com uma visão mensal. Esse layout de calendário eu copiei de uma agenda que eu realmente usei na época da faculdade. Que é um layout bem simples, até meio apertadinho. Eu também fiz em uma folha à parte, por causa, das linhas do bullet journal, como eu falei.
E aqui basicamente o que eu usava era, eu pegava as folhas que os professores davam nos primeiros dias de aula, que tinha todo o conteúdo programado, provas, trabalhos, datas, né? Sempre eles davam esse tipo de informação. E eu vinha aqui antes do mês começar, né? E passava, né? Que dia que tem prova. Tá, o professor já disse que vai fazer uma apresentação nesse dia, enfim. Eu trazia essas informações para cá, tanto escrevendo, né? A prova de tal coisa, ou usar alguma sigla, ou às vezes só colocar um asterisco para saber que tinha alguma coisa aqui, né? Para poder ver como é que ia estar a minha semana, né? Antes de montar ela efetivamente, né? No caso do bujo. Para saber se, essa semana aqui eu tenho prova, nessa daqui eu não tenho nada, então eu já posso organizar as minhas atividades para não ficar tão sobrecarregada, por exemplo. Então eu acho o calendário mensal muito importante, muito útil, e dependendo do quanto você quer anotar dele, né, talvez até fazer ele um pouquinho maior, vai dar necessidade, né, de cada um. Virando a página, eu coloquei uma visão mensal também, só que um pouco mais espaçado, né? Porque, como eu disse, pode ser que a gente tenha mais de uma atividade, que tenha muita informação para colocar aqui, e às vezes no calendário fica pequenininho, meio apertadinho, ou mais de uma coisa, às vezes fica difícil de anotar, né? Aqui, nesse tipo de calendário, já fica mais fácil, você tem mais espaço para detalhar as informações. E aqui eu também deixei um espaço para colocar post-it, para anotar outras tarefas, porque às vezes a gente, já anotei aqui que dia 8 tem uma prova, mas dia 8 também tem um trabalho para entregar. Então eu posso colocar aqui, né, colocar dia 8 e, né, mais alguma atividade que eu tenha nesse dia. Então, quanto mais informação você conseguir colocar para se planejar com antecedência, melhor, né? E agora sim viria o layout da semana. Eu nunca usei nada assim durante a faculdade, eu tinha uma agenda tradicional, né, uma página por dia. Então, o que eu fazia naquela época, que é o que eu acho que eu faria nesse momento aqui, né, nesse layout, é anotar, assim como eu trouxe lá no calendário, né, as atividades mais importantes daquele dia, eu traria para cá também. Então, eu vi que tal dia tem uma aula especial, eu venho aqui e coloco, né, um pontinho com essa informação. Ou então, eu tenho uma prova tal dia, então um asterisco, e colocaria ela como a primeira atividade do dia. Porque, né, a gente tem geralmente 4 matérias por dia, ou até mais, né, dependendo dos turnos que você tem aula. Então pode ser que você tenha uma prova em cada uma dessas matérias, né, fazer o que às vezes acontece. Então eu iria colocando ou em ordem de importância, né, ou talvez em ordem de qual aula que eu tenho primeiro, né, para eu poder organizar melhor a minha mente. Uma coisa que eu usava muito, mesmo lá com as minhas agendas, né, no passado, era usar post-its. Porque às vezes a gente não tem obrigação de ler alguma coisa naquele dia, ou pode surgir uma outra atividade mais importante, que a gente acaba tendo que migrar as outras, né? Você acaba tendo que escolher. Com o post-it isso é muito mais fácil. Então, eu queria ler isso aqui na quinta, mas surgiu uma brecha para mim ler isso aqui na segunda. Então eu já coloco aqui e, né, leio na segunda. Ou então, puxa, não deu de ler na segunda. Tiro e coloco na terça, por exemplo. Usar post-it, notinhas adesivas, ele dá esse tipo de flexibilidade para você, que eu particularmente eu gosto bastante, principalmente se já tem coisa escrita aqui, por exemplo, já tem um monte de atividade. Surgiu mais uma e agora? Pega um post-it, joga em cima. Eu gosto muito de post-it, usei bastante, uso ainda, né, até hoje. Eu acho que é uma boa indicação, né, para também estudos. Esse layout que eu fiz, ele pega de segunda a sexta, né? Mas se você estuda final de semana, você também pode colocar até o final de semana. Pega 2 semanas e aqui embaixo eu coloquei um calendário pra gente se situar, né? Em que momento que a gente tá da semana e tudo mais. E aqui no final, como sobrou um espacinho, eu coloquei uma lista para colocar atividades da próxima semana. Porque, como eu disse, quanto mais informação você conseguir agrupar pra já se organizar, melhor. Porque se eu tô nessa semana, mas eu já sei que na próxima eu vou ter 2 provas e 3 trabalhos para entregar, eu não posso ficar enrolando nessa semana aqui, que pode ser que ela esteja mais livre, por exemplo. Então eu preciso adiantar essas atividades, me preparar para elas, porque essa aqui vai ser a data que eu tenho que entregar. Então eu tenho que me planejar o antes, né, para eu fazer e poder entregar na data correta. Eu fiz aqui também um segundo exemplo de layout, que eu acho que era um layout que eu usaria mais. Ele é um layout também de uma página só, também coloquei aqui até sexta-feira,
mas ele tem como foco você colocar as atividades mais importantes realmente. Geralmente ele não tem tanto espaço, né, assim, disponível. É mais para você colocar as atividades que já tem data marcada. E aqui ao lado você faz uma lista de tarefas grande, né, mais misturada, né, com todas as tarefas que você tem que fazer, atividades, leituras, enfim, que tem, né, não são tão importantes, porém ainda são, mas que você não tem talvez uma data fixa, ou então, até o final do mês eu tenho que ler um texto X, é até o final do mês, então eu preciso ler, então eu marco ele na lista de tarefas, porque quando eu souber que abriu um espaço nessa semana, ou eu tenho disponível um tempo livre, eu posso colocar essa atividade para cá. Ou então, só fazer nos tempos livres, eu não preciso marcar que eu fiz 5 atividades aqui na segunda-feira, porque pode ser que eu não tenha espaço para isso na segunda-feira, né? Nas atividades que eu tenho que fazer. E eu, como sou uma pessoa que adoro lista de tarefas, eu acho que eu me sentiria mais confortável de fazer isso. E só colocar nessa parte aqui realmente as coisas marcadas, ou que eu tenho certeza que eu consigo fazer nesse dia aqui. E também coloquei uma área, né, para próximas atividades, né, da próxima semana. Porque, como eu disse, eu acho muito importante a gente ter essa visão, saber do que vai acontecer na frente, né, pra gente fazer o presente acontecer de forma que o futuro, né, se realize mais fácil. Então, pessoal, essas foram algumas ideias que eu trouxe pra vocês. Como eu disse, infelizmente eu não apliquei ainda, né, esse método. Se eu voltar a fazer uma pós ou algo assim, com certeza eu vou usar o Bullet Journal, então eu volto pra mostrar pra vocês, né, se isso acontecer. Mas de qualquer forma, o Bullet Journal que eu uso normalmente, né, esse aqui que eu já mostrei pra vocês, eu tenho várias opções de layouts semanais que você pode adaptar, né, pra você, ou até, dependendo do espaço que você utiliza, você pode se inspirar, porque eu faço tanto layouts maiores, né, para caber mais coisa escrita, quanto layouts um pouco menores, então vai da sua necessidade, do seu tempo livre. Então você pode assistir esse vídeo, pode me acompanhar no Instagram, que tem bastante inspiração para vocês por lá. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre como usar uma página específica, né, na área de estudos, como montar, o que fazer, vocês podem me deixar nos comentários, que eu vou tentar estudar uma forma de trazer essa informação para vocês. E no mais, aqui no meu canal você sempre encontra vídeos de Bullet Journal, então se você gosta desse universo, seja para estudo, seja financeiro, seja, enfim, para organização em geral, esse canal é o canal ideal para você. Então já se inscreva, curta esse vídeo se você ainda não curtiu, e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!